Nós temos trabalhado já há alguns meses, Salmo 119, por incrível que pareça, já há alguns meses. Já vamos para o segundo mês. O Salmo 119 vem como uma provisão nesse tempo, para compreendermos nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a sua lei, o seu mandamento, o seu preceito, a sua palavra, os seus juízos, aquilo que Deus pensa a nosso respeito. A nossa luta tem sido romper com um padrão onde o relacionamento com Deus ele passa pela via da religião. É muito mais do que isso. O que o Senhor Jesus nos propõe, você está com frio, Junaí? Eu desliguei, já vai parar. O que o Senhor Jesus nos propõe é muito mais do que crer numa doutrina. É um relacionamento com Ele. Quando o apóstolo Paulo descreve a perspectiva desse evangelho, ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo João amplia essa compreensão quando ele diz: aquele que diz estar nele, deve também andar como ele andou. E essa tem sido a nossa luta, que muito mais do que obedecer a um padrão religioso, teórico e doutrinário, possamos entender um relacionamento diário e vivo com Jesus. Um relacionamento que não passe pelos ritos que se propõem como igreja, mas pela realidade de convívio. A oração que não flua de um culto de oração, mas flua pelo amor à presença de Jesus. Um contato com a palavra que não é apenas para que eu possa compreender, estudar a Bíblia, mas que eu possa comê-la como alimento diário que me provê e que enche os meus pensamentos. Ouvir a voz de Deus, andar com Ele, saber o que Ele quer para mim em cada situação. Poder manifestar a sua vida em mim, servindo aos outros. Não porque faço parte de um ministério, não porque tenho um reconhecimento, mas porque servir é a natureza de quem conhece Jesus. Dá para entender? Sai da estrutura e vem para a vida. É isso que nós temos lutado. É por isso que temos lutado. Infelizmente, a nossa geração tem vivido uma experiência onde a igreja se torna gerente do processo. E não existe intermediação. Meu relacionamento com Jesus é vivo, é pessoal, é intransferível. É o processo de convívio com Ele dia a dia. E eu só posso viver como igreja com os meus irmãos e com vocês, porque eu vivo em Cristo Jesus. Porque para que eu viva com vocês, como congregação, eu preciso viver comunhão. E comunhão vem do Espírito Santo. Eu preciso amar o meu irmão, e eu preciso amar com o mesmo amor que Jesus me amou. Então, se eu não tenho relacionamento com Ele, eu não tenho condições de viver como igreja. E muitas vezes a nossa geração tem dito: viva como igreja, para que você possa viver com Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, viva com Jesus. E a consequência disso será viver como igreja. Esse tem sido o nosso desafio. Remover o peso da gerência. Mataram Jesus por isso. Eles não suportaram a simplicidade do evangelho que Jesus ministrava. Não podia ser tão simples. Não podia ser tão descomplicado. Não podia ser tão sem regras. Porque as regras não são externas. Porque a nova aliança não está escrita em tábuas de pedras. Não está escrita numa cartilha. A nova aliança, ela é escrita dentro do nosso coração. Enche o que sentimos e o que
pensamos. E as transformações ocorrem de dentro para fora, sem cobrança. Como resultado, quanto mais eu vivo nele, mais ele vive em mim. Quanto mais ele vive em mim, mais eu vivo nele. Quanto mais ele vive em mim, mais dele, menos de mim. Essa é a simplicidade que nós temos perseguido. Essa é a singeleza do evangelho que temos buscado. E o Salmo 119 é um alento para isso. Porque o salmista vai dizer que o mandamento do Senhor é o nosso contentamento, é o nosso prazer, não é a nossa obrigação. Ele vai dizer que a lei de Deus é aquilo que me preenche, não aquilo que me obriga. Está claro isso? Ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. À medida em que a tua palavra enche a minha vida, então eu posso dizer não a uma série de coisas que eu sei que Deus não pensa a meu respeito. E é incrível como a nossa geração tende a inverter as coisas. E o que se propõe para nós é o seguinte: deixe de fazer as coisas erradas, que Deus vai te encher das coisas certas. Como? Se você pudesse fazer isso sozinho, Jesus não precisaria morrer. Se nós dessemos conta disso sozinhos, não precisaríamos da graça. O que Jesus nos propõe é exatamente o contrário. Encha-se dele. E as outras coisas vão perdendo sentido. Fazer ou não fazer, não é porque eu serei exposto numa igreja, não é porque eu serei julgado, não é porque Deus será um Deus que mata a gente como piolho na unha, não é porque nós temos medo do juízo, mas porque temos prazer no que Ele pensa a nosso respeito. Prazer no que Ele pensa a nosso respeito. E isso gera transformações de dentro para fora, que muda o espírito, a alma, o coração e os pensamentos. Está claro? Na semana passada abrimos um texto do Salmo 119, que falava que tínhamos que lutar contra a mente dividida. Entender que esse é um desafio para todos nós. Pensamentos ramificados, pensamentos tortuosos, todos nós lutamos com isso. Nenhum de nós é o pastel premiado para dizer: é só comigo que acontece. Quem me dera. Mas não é verdade. Acontece com todos nós. É uma luta para todos nós, todo o tempo. Hoje nós vamos começar a abrir algumas porções. Eu não sei por quanto tempo vamos abrir estas porções, mas vamos começar a abrir algumas porções do Salmo 119, que tratam de elementos que estão identificados com sintomas emocionais. E como me apropriar, ter prazer e contentamento no que Deus pensa a meu respeito, sua lei, seu mandamento, seu preceito, seu juízo, sua palavra, me leva a ter condições de vencer as questões emocionais, que também são de todos nós. Porque é parte da nossa constituição, como gente. Se você é gente, você sente. Se você não sente, porque não é gente. Todos nós sentimos. Alguns lidam com isso de forma mais profunda, mais dolorosa. O que é muito complicado para você emocionalmente, para mim pode ser fácil. Aquilo que para mim pode ser extremamente difícil, para você pode ser extremamente simples. Mas a palavra nos trata de forma total. E esse é o nosso desafio. Entender como a palavra, o preceito, o mandamento, a lei, os juízos, o que Deus pensa a meu respeito, me ajuda a lidar com os meus próprios sentimentos. Ok? Vamos lá?
porção do verso 6 e do verso 7. Vamos ler juntos? Dá para ler aí de trás? A pequena letra. Você pode até abrir o seu texto, não tem problema, mantenha a sua Bíblia aberta. Mas nós vamos ler juntos, porque nós vamos ler numa mesma versão. Essa talvez não seja a melhor versão para um todo, mas ela trabalha as palavras marcadas de forma mais específica. Vamos declarar juntos? Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Quem dera meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então eu não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. A palavra confundido vem de uma expressão original hebraica que traz a ideia de sentir-se envergonhado por alguma coisa ou confuso. Mais especificamente, o termo original tem a raiz ligada à ideia de desapontamento, de frustração. Estar confundido é estar frustrado porque não consegue achar-se, porque as coisas não fazem sentido. E isso tem a ver diretamente, relaciona-se diretamente com os sintomas de frustração. A frustração está qualificada entre as questões emocionais mais recorrentes em todos os processos que envolvem transtornos emocionais afetivos. A frustração engatilha a ansiedade. A frustração engatilha a angústia. A palavra confundido ali tem a sua raiz original ligada à ideia de desapontamento. Algo que gera insatisfação. Está claro? Estamos lidando com uma questão nos nossos sentimentos. Já falamos isso algumas vezes. A frustração, ela não está relacionada com circunstâncias, ela está relacionada com expectativas. Quanto mais expectativas criamos, e mais essas expectativas não se concretizam, mais frustração ocupa o nosso coração. Estamos lidando com um sintoma claramente emocional. Eu não vou abrir hoje o entendimento destas questões, como o mandamento elimina a minha insatisfação. Porque se os mandamentos não tivessem me dirigido, eu ficaria frustrado. Eu só gostaria que observássemos que é um sintoma emocional. Próximo domingo nós vamos abrir cada um desses textos novamente e trabalhar como isso acontece. Eu gostaria que hoje observássemos que nós estamos lidando. E os salmistas que compõem o Salmo 119, eles vão trabalhar conosco também numa perspectiva em nossas emoções. Quando o apóstolo Paulo trabalha a nossa preservação em Cristo Jesus, Colossenses ele diz, Tessalonicenses eu acho, todo o vosso corpo, alma e espírito. Tessalonicenses 3. Isso, 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele diz, e todo o vosso corpo, alma e espírito, ele faz o inverso, ele diz, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia de Cristo Jesus. Então há o reconhecimento da parte do apóstolo Paulo, que existe um elemento em nós chamado alma, que trata de emoções e sentimentos. Todos nós, indistintamente, em maior ou menor grau, sabemos o que é frustração. Todos nós.
Com experiências mais profundas ou com experiências mais tranquilas. Mas se você disser para mim, não sei o que é frustração, vai ser difícil de acreditar. Porque a frustração está intimamente relacionada com a expectativa que nós temos como seres humanos de que as coisas sejam feitas do nosso jeito e ao nosso tempo. E a palavra vai nos tratar disso. Meus caminhos são dirigidos a observar os teus mandamentos. Se isso não tivesse acontecido, eu ficaria confundido. Mas eu tenho atentado para os teus mandamentos. Então isso remove a minha frustração. Semana que vem nós vamos entender como isso funciona. Segundo texto, segunda porção. Salmo 119, 22 e 39. Você pode abrir o texto se você quiser. Nós vamos ler juntos aqui. Vamos lá? Juntos? Juntos? Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Essa palavra opróbrio não é muito comum para a gente, né? Não é um negócio que a gente cozinha com batata, ou que a gente faz fatiado. Não é gourmet. Opróbrio é a palavra hebraica, o sentido da palavra hebraica traduzido por vergonha. Algo que nos ofende, nos causando vergonha. Algo que é imposto a nós, que nos causa vergonha. E uma vez essa vergonha nos insultando, produz em nós desprezo. O termo original, que eu também não vou abrir hoje, vamos deixar para abrir quando explicarmos como isso funciona, é traduzido pela ideia de insulto que produz vergonha. O opróbrio é um insulto que produz vergonha e que me faz me sentir alijado, distante, separado, desprezado. Isso é um sintoma que vocês identificam com alguma coisa? Rejeição. A rejeição é exatamente o sentimento de ser desprezado, de ter vergonha de não atingir a expectativa dos outros, ou a expectativa que eu penso que os outros têm de mim. É incrível como a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e suficiente, porque trata de tudo que nós necessitamos. Tudo. Tira de mim a vergonha, tira de mim a rejeição, porque eu guardei os teus testemunhos. Desvia de mim o sentimento de vergonha, porque eu tenho medo, eu temo esse sentimento de vergonha, porque os teus juízos são bons. O que o Senhor faz para mim é bom, e os teus mandamentos fazem com que eu veja quem eu sou, independente do que os outros pensem a meu respeito, ou que eu pense que os outros pensam. Porque a rejeição é pior do que o que os outros pensam, é o que eu penso que os outros pensam. Na verdade, quem pensa sou eu. A rejeição está intimamente ligada às experiências vivenciadas que estão associadas com amarguras, com aquilo que gerou em nós ofensa. Vou contar um segredo para você, ou para vocês. 90% das pessoas que entram no escritório para fazerem comigo o processo de terapia, 90% delas têm desalinhos de rejeição. Em menor ou maior grau. Aí você pensa, eu pensei que fosse só eu. Entra na fila. A rejeição é uma sensação constante de não ter valor. A rejeição é uma sensação constante de não ter importância,
E ela mexe num aspecto da nossa identidade, chamada autoestima. Ou autoimagem, como eu vejo a mim mesmo. E os mandamentos de Deus corrigem a maneira como eu me vejo. Porque os mandamentos de Deus me ensinam a maneira como Deus me vê. Certo? Semana que vem. Hoje eu vou só botar o mel, passar o melzinho assim na boca dos 6 para vocês. Semana que vem. Sabe quando você oferece biscoito para o cachorro fica pulando assim, você, né? Ou você passa uma coisa gostosa na boca de um bebê que ele fica... Pois é, hoje eu vou ser covarde com vocês. Eu vou passar um melzinho assim. Essas questões emocionais atingem a todos nós. Como se livrar disso? Resolve logo essa parada. Semana que vem, a gente vai abrir essas questões. Não sei quantas, mas vamos abrir algumas. Próximo texto, Ju. Salmo 119, 28. Vamos ler? Juntos? A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra usada por tristeza pelo salmista dessa porção. Os irmãos sabem que o Salmo 119 não foi escrito apenas por um salmista. Na primeira vez que expusemos os salmos, mostramos as seções, de acordo com as letras hebraicas. Cada seção tem 9 versos. Cada 9 versos começa com uma letra do alfabeto hebraico, da primeira à última. E são vários autores, vários salmistas. São fragmentos de várias canções que eles salmodiavam ao Senhor. Lembrando que os salmos são parte da poesia hebraica. Ok? A minha alma se consome ou consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Qual é o termo original? A palavra utilizada por tristeza tem a ver com a ideia de desânimo, de abatimento. É aquilo que traz pesar. Se eu junto essas 3 coisas, vocês identificam algum sintoma emocional? Pesar, abatimento. Dou-lhe uma. Desânimo. Aqui se associa. São sintomas de esgotamento emocional. Toda sensação de desânimo está associada ao fato de você cansar-se, estar pesado, por tentar sair de uma situação e não conseguir. E quanto mais você tenta, mais cansado você fica, mais abatido você fica. E sabe como a psicologia chama isso? Esgotamento emocional. Todos nós sabemos o que é isso. Todos. Todos nós sabemos o que é lidar com uma situação incômoda. Todos nós sabemos o que é tentar mudar um comportamento. Todos nós sabemos o que é olhar para uma atitude e dizer como eu gostaria que essa atitude não fosse a minha atitude. Como eu gostaria que a forma de sentir não fosse essa forma de eu sentir. Como eu gostaria de não sentir desse jeito, de não querer desse jeito, de não fazer desse jeito. E é impressionante como isso é diferente nos temperamentos. Se você pergunta isso para um sanguíneo, ele vai dizer: eu gostaria de não ser irritado, eu gostaria de não ser impulsivo, eu gostaria de não ser falastrão, eu gostaria de pensar menos para falar depois. Se você pergunta para o melancólico, ele diz: eu gostaria de rasgar o verbo, eu gostaria de expor, de pôr para fora, eu gostaria de dizer o que eu sinto. E o melancólico nunca diz. A maioria das vezes ele se fecha. Se você tem um traço mais colérico, você gostaria que as coisas fossem menos chatas, que elas fossem cada vez mais do seu jeito, porque o colérico só gosta de fazer aquilo com que ele se identifica. Então ele sofre ter que fazer aquilo que não é prioridade para ele. E o fleumático?
E o fleumático não está nem aí para a paçoca. E tem hora que ele se sente tão nem aí para a paçoca que nem ele se aguenta. E ele diz: como eu gostaria de me importar com alguma coisa. E você pergunta para o colérico: você não está vendo? Não. Você não está sentindo? Não. Você não vai fazer nada? Também não. E ele olha para ele e ele diz: como eu gostaria de fazer como sanguíneo, de sentir como colérico, de me conter como melancólico. Vou contar uma coisa para vocês. Fleumático é assustador. Porque ele consegue viver absolutamente no seu mundo, sem que absolutamente nada faça diferença do que está acontecendo fora dele. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço alguns. Eu acho engraçado que as esposas ficam rindo, né? Quando eu falo, né? As esposas ficam rindo. Bem-vindo aos fleumas, ao mundo dos fleumas. E como a gente sofre nesses processos de relacionamento, né? Porque a gente vê as coisas de forma tão diferente. Seria tão simples se ele visse como eu vejo. Seria tão simples se ela visse como eu vejo. Seria tão simples se ele fizesse como eu quero. Seria tão simples se ela parasse de querer que eu seja como ela. Não é assim? E como esses sentimentos relacionados às nossas afetividades, elas influem no nosso desgaste emocional. Talvez um dos elementos de desgaste emocional mais ativo esteja nos relacionamentos afetivos, no ambiente chamado família. Tanto no ambiente primário, pais e filhos, quanto no ambiente recorrente, marido e mulher. É impressionante como esses elementos definem o quanto você está desgastado para outras coisas. E como isso define a visão que você tem das outras pessoas e das outras situações. É impressionante como relacionamentos geram desesperança. E é impressionante como nós permitimos que os relacionamentos afetivos influenciem a nossa vida como um todo, quando o relacionamento afetivo é apenas uma parte dela. As coisas que eu mais escuto de pessoas exaustas, cansadas dos relacionamentos afetivos, é tipo assim: ele ou ela é tudo para mim. Não é. Ele ou ela é o ar que eu respiro. Não, não é. Eu não sei viver sem. Claro que sabe. Quem disse que não? Essas são sensações que estão ligadas ao nosso desgaste nos processos emocionais, ao nosso esgotamento, à nossa desesperança. Nossos companheiros, nossos parceiros, nossos esposos e esposas são as nossas escolhas. Não são o ar que a gente respira. São uma parte extremamente importante, mas não são tudo. O que você está falando, pastor? Olha lá, hein? Estou falando exatamente o que a palavra nos ensina. Em quem está o nosso contentamento e a nossa satisfação? No Senhor. E nós só podemos ter relacionamentos saudáveis quando nós sabemos quem nós somos, quem Deus é e quem é o meu cônjuge. É aí que entra a palavra que fortalece. Mais ou menos? Sabem o que eu estou falando de desgaste, de esgotamento? Todo mundo identifica isso?
Vou fazer uma enquetezinha rapidinha aqui. Você não precisa se expor, não. Há alguém entre nós que pode me dizer com toda a consciência clara e evidente que nunca sentiu nenhum tipo de esgotamento? Pode levantar a mão, por favor, que eu gostaria de te conhecer. Obrigado. Continuo procurando. Vamos continuar, Juju? Salmo 119, verso 45, 49, 50 e 92. Tratam de um outro sintoma que a gente conhece muito bem e chama inclusive pelo sobrenome. Vamos lá? Juntos? E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Se a tua lei não fora toda a minha satisfação, há muito pereceria na minha angústia. Não dá nem para perguntar se vocês entenderam qual é o sentimento, né? É angústia. Quem já não viveu angústia? Volta lá, Juju. Isso, esse aí. Não, esse aí. Andarei em liberdade. A palavra liberdade utilizada pelo salmista é muito interessante. Significa andar em lugar espaçoso, andar em lugar amplo, andar fora de ambiente fechado. E a palavra angústia é exatamente a sensação de estar fechado, preso, contido. Ele disse: andarei em liberdade, andarei em espaços amplos, andarei sem angústia, pois busco os teus preceitos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Vai, Juju. Isto é a minha. Sabe de onde vem o termo original consolar aqui? Não é a mesma ideia que nós temos no grego de alguém chamado para perto. Consolador é aquele que vem para perto. Consolar aqui é a ideia de você conseguir respirar fundo. Consolar aqui é a ideia de você é engraçado, né? Qual é o primeiro sintoma de angústia mesmo? Sensação de peito apertado, de hiperventilação. Não é isso? E ele diz: isto é a minha, a palavra que você me deu para eu esperar, Senhor, é a minha consolação. Essa palavra que você me deu para eu esperar é aquilo que me faz respirar fundo. Quando estou em angústia, porque a tua palavra me vivificou. Aí vem outro termo interessante que eu gostaria de chamar a atenção. Ele não está marcado ali, mas é o termo original utilizado para satisfação. Satisfação é a ideia de não precisar de mais nada. Pleno, exatamente, cheio. Se eu estou satisfeito, eu não quero mais nada. Existe um autor muito famoso na psicologia, ele é muito estudado no Brasil, em vários cursos de psicologia. Nós temos algumas psicólogas aqui na igreja, nossa realidade como congregação. Também os trabalhos dele são utilizados em várias literaturas de processos terapêuticos. E eu não me identifico muito com ele porque ele é freudiano. E se Freud entra por uma porta, eu saio pela outra. Se Freud entra por uma porta, ele diz oi, eu saio por outra dizendo tchau. Freud e Lacan, para mim, não manifestam de fato um entendimento acerca do que o indivíduo é por dentro.
Eles simplesmente pegaram uma face do esquema e transformaram a face num todo. Para Freud e Lacan, todo o processo emocional, todo o processo depressivo, todo o processo de traumas e dores emocionais está relacionado com as frustrações sexuais. Simplesmente isso. É a falta do prazer. Acha o prazer que você não vai ter problema mais. Por isso que você às vezes vai para um psicólogo porque tem um problema familiar, porque está chateado com o comportamento do seu esposo, e aí o psicólogo manda você arranjar um amante para você se satisfazer na cama, ou procura um amante para você se satisfazer, porque você se satisfazendo todos os seus problemas vão acabar. Eles dizem isso abertamente. Você começa a ver um problema de sexualidade no seu filho, eles vão dizer, não faça com que ele fique podado, tolhido, não vá tolir o seu filho, deixe ele se desenvolver, deixe ele se tocar, deixe ele brincar com a coleguinha, não tem problema nenhum. Ele está descobrindo a sexualidade. Isso aí é Lacan e Freud. Green é esse autor. E ele vai fazer uma releitura de Lacan, mudando a perspectiva relacionada ao prazer apenas na questão íntima, na questão sexual, mas o prazer no sentido de satisfação. E ele tem uma frase interessante. Ele diz: a angústia é um sinal de desprazer. Leia-se insatisfação. E ele vai usar um conceito interessante, lacaniano, de Lacan, que ele diz que a angústia, ela se relaciona exatamente no meio entre o que você deseja e o que você tem. Entre o anseio e a satisfação. Entre o desejo e o prazer. É claro que Freud e Lacan vão trazer isso para as experiências sexuais. Green amplia um pouquinho mais. Ele relê isso, entendendo que existem outros elementos que geram também satisfação e prazer e não estão envolvidos nas questões sexuais. Ele trabalha questões de desordem alimentar, por exemplo. Como é difícil emagrecer, porque tudo que emagrece é aquilo que a gente não gosta. E a angústia de emagrecer fica exatamente entre o que você quer e o que você consegue. Entre o que você anseia e o que é prazeroso. Diz para um gordinho, por exemplo, que é gostoso comer alface. A gente gosta de uma fritura, cara. Fala para um gordinho que pizza faz mal. Faz mal nada, faz mal não comer. Mas engorda. A propósito, a pizza não, quem engorda sou eu que como a pizza. A pizza não vai engordar, quem engorda sou eu. Entenderam essa tensão entre o que eu desejo e o prazer? Entre o que eu anseio e o senso de satisfação? Está claro? A angústia está no meio desse processo. Em tudo. Toda vez que algo eu quero muito, mas eu me vejo insatisfeito por isso, esse espaço vai ser ocupado por um senso de angústia. É muito mais comum do que a gente imagina. É impressionante que as pessoas entram no escritório para tratar de situações emocionais, elas dizem, eu sinto uma coisa muito estranha, uma sensação de aperto no peito, uma sensação de sufocamento. Eu digo, angústia, é essa palavra que eu estava procurando. É isso aí, eu estava procurando essa palavra para explicar. Como é comum os processos de angústia. Vocês querem ver uma coisa interessante que Jesus passou? Lembram da experiência que ele passou no Getsemane? Lembram que ao continuar orando, o texto diz que o suor de Jesus eram como gotas de sangue. Por que Jesus estava angustiado a esse ponto? Filho de Deus angustiado? Sim, senhor. Angustiadíssimo. Eu pensei que isso fosse só para eu que sou fraco. Não, angústia é sintoma de fortes, não de fracos. Angústia é sintoma de quem luta para conseguir. Por isso, sente.
Qual era o impasse de Jesus no Getsemane? A distância entre o que ele sabia que tinha que fazer e o quanto isso custaria a ele em dor e sofrimento. O que daria a ele satisfação? Cumprir o que estava proposto para ele. Levar sobre si o nosso castigo. Morrer em nosso lugar. Mas qual era a sensação de angústia? Saber que entre o que ele tinha que fazer e o cumprimento do que ele tinha que fazer, havia todo um processo de dilaceramento, de dor e de sofrimento. Angústia. Angústia é o caminho entre o que eu anseio e o que me satisfaz. Angústia foi o meio do caminho entre a consciência de Jesus de se entregar, que era o seu anseio, e tudo está consumado, quando toda dor estaria no momento mais alto, mais sentido, mais doído. Se a tua lei não fosse a minha satisfação, há muito eu teria perecido de angústia. Estamos identificados? Então esse é o menu, os próximos pratos servidos nos domingos seguintes. Amém? Está claro? Está claro que o Espírito Santo e a palavra se preocupam em ver a gente como um todo? Tem uma coisa muito engraçada que os evangélicos da nossa geração dizem, né? Eles costumam dizer que Deus está interessado nas nossas almas. Mas ele fala alma no sentido de saber que nós seremos salvos. Como se todo o processo disso aqui fosse inexistente. E tem alguns que dizem ainda que o coração de Deus bate almas, almas, almas. Como se Deus estivesse com uma prancheta na mão, fazendo um checklist de quantos vão entrar no reino de Deus depois do grande trono branco. Tá a ideia? Imaginam Jesus com uma prancheta dizendo: louvo, Pai, mais um salvo, mais um salvo, mais um salvo, mais um salvo, mais um salvo. Quando na verdade o Evangelho diz que nós não estamos empenhados apenas em ir para o reino futuro, mas principalmente estamos empenhados em trazer o reino dele para aqui e para agora. E nós cantamos isso ainda há pouco. O reino dele é eterno, mas também é firmado em justiça, em verdade. E a maior parte dos desajustes emocionais dos quais nos tornamos escravos estão associados com distorção da verdade a nosso respeito e dos valores que de fato são importantes para nós. Pastor, o que o senhor está insinuando? Não estou insinuando nada, eu estou dizendo, com todas as letras, vírgulas e pontos. A maior parte das nossas insatisfações, angústias, desgastes e frustrações estão relacionados intimamente com a maneira como nós distorcemos a verdade a nosso respeito. E a respeito dos nossos relacionamentos e das coisas que estão ao nosso redor. E todos nós fazemos isso indistintamente. Por isso entender a palavra como algo que me alimenta, que me sustenta, que me levanta, que me encoraja, que me vivifica e que opera de dentro para fora é tão importante. Vamos ficar de pé?